Estou vendo a apresentação, né? Beleza, então o objetivo da nossa aula de hoje, né, a gente vai entender como construir, né, uma arquitetura de sistema, como fazer essa construção de uma arquitetura de sistema, e reconhecer quando a gente pode utilizar, né, diagramas de subsistemas e diagramas de implantação nesse processo, tá? Então, é mais um tópico relacionado a, como é que eu posso dizer, infraestrutura, né? Você vai criar a sua infraestrutura de desenvolvimento, e aí como é que você vai dividir as funções, as funcionalidades que você quer desenvolver aí, né? Pegar os módulos de análise que foram feitos e vamos agora dividir como é que seria a organização disso, né? Como é que a gente vai implementar esse sistema, tá? Então, beleza. Quando a gente vai pensar, eu vou dividir o meu sistema em várias partes, né? Ou seja, como se eu estivesse construindo o meu sistema como sendo um conjunto de subsistemas. E aí vem aquela ideia, como é que eu vou dividir isso, né? Aquele pensamento, como é que eu vou dividir isso? De forma a ter uma lógica, ter um controle melhor, né? Não ser tudo desenvolvido de qualquer jeito, tudo da mesma forma, na mesma hora. Então, como é que eu posso subdividir de tal forma que eu posso gerenciar cada subsistema que eu for desenvolver isoladamente, e em determinado momento eu vou ter que integrar, né? Pode acontecer de ter integração ou não. É aquela ideia de, vamos supor, né? Vamos pensar aqui nesse projeto do cliente. O pessoal manja muito React. Eu gosto muito de React e tudo mais. E eu gosto, só um minuto. E a outra fala assim, mas eu gosto muito de Django, tudo mais. Django é bom, o Django dá para você fazer um API REST lá e você pode utilizar qualquer front-end que você quiser. Então, o cara quer desenvolver um React lá, ele desenvolve o React e todo o back-end pode ser feito em Django, suponhamos, né? Então, essa escolha, né, de como é que vai ser a organização, você vai definir no projeto da arquitetura, né? O que é que eu vou usar? Como é que vai ser a divisão? Toda a parte lógica ela vai ficar concentrada no Django, toda a parte de aplicação vai ficar com React, por exemplo, né? Então, você vai definir nesse processo, nessa divisão, tá? Um exemplo, tá bom? Então, as vantagens de você dividir, né, o sistema em subsistemas visa principalmente, né, produzir unidades menores de desenvolvimento. Então, você pode dividir uma equipe para trabalhar cada um em um projeto separado. Você pode maximizar o reuso no nível de subsistemas e componentes, tá? E também ajuda a gerenciar a complexidade do desenvolvimento. Então, como eu estou dividindo algo que é grande, né, em várias partes menores, eu, querendo ou não, estou dividindo a complexidade, né, e gerenciando essa complexidade de desenvolvimento. Tá? Então, de acordo com o ML, acho que a gente entendeu essa parte do subsistema, né? Então, de acordo com o ML, a arquitetura de software é a estrutura organizacional do software, né? Uma arquitetura pode ser recursivamente decomposta em partes que vão interagir através de interface. É como se a gente estivesse modularizando o desenvolvimento de tal forma que, à medida que eu for precisando de um subsistema, eu acesso a interface que controla aquele subsistema, por exemplo, tá? Então, as decisões que a gente toma, né, na definição da arquitetura do sistema influenciam diretamente na forma como a gente vai atender os nossos requisitos não funcionais. Exemplo, né, eu coloquei no requisito funcional que a atualização ela é constante, é em tempo real. Então, se por acaso uma pessoa alterou algo num determinado momento, eu já quero ver essa atualização aqui. Então, beleza, qual é, o sistema, qual é a linguagem que existe que isso daí é fácil de implementar, que seria bom, né? Que já entrega isso daí. Então, aí você vai
e utilize. Então, de acordo com seus requisitos não funcionais, velocidade, usabilidade, entre outras coisas, né, que você definiu lá nos requisitos não funcionais, você vai tomar a decisão de qual arquitetura você vai adotar, tá bom? Beleza? Eu acho que vocês estão, o pessoal diz assim, né, quando eu começo a rir muito quando estou com sono. Não sei se vocês estão com sono ou estão com fome, que aí não está falando coisa com coisa. O outro fala psicopata, depois o outro fala kkk Django, kkk, que diabo é isso? Também certo esse povo. Acordar, então vamos comer. Arquitetura lógica, né? Então, beleza, eu entendi que essa parte de subdividir, né, um sistema em sistemas menores, eles vão visar a gente ter um melhor gerenciamento. E como é que a gente pode fazer essa subdivisão, né? Como é que a gente pode criar esses subsistemas, né? Então, a gente pode fazer essa divisão de acordo com a arquitetura lógica e também a gente pode fazer a organização, né, de acordo com a arquitetura física também, tá? Então, a gente pode adotar um caminho ou outro, certo? Então, pensando na arquitetura lógica, né? Então, a gente chama de arquitetura lógica a organização das classes em subsistemas que correspondem a aglomerados de classes. Então, vamos supor, né? Lá no caso do... Vamos pensar aqui no caso lá do sistema de controle de nota, né? Estou aqui gerenciando um sistema de colégio, de universidade, que eu tenho, além do sistema de nota, eu tenho um sistema de faturamento, eu tenho sistema de pagamento de professor, enfim, vários subsistemas ali num sistema único, tá? Então, quando eu penso nesse sistema, a ideia não é a gente desenvolver tudo de uma vez, né? A gente desenvolver por partes, pensando em cada subsistema de forma isolada. Vamos pensar nesse projeto do cliente, né? Eu acho que até os meninos, teve uma equipe que dividiu os requisitos de acordo com o perfil, né? Se é usuário, se é monitor, se é professor, né? Se é administrador, enfim. Então, cada um desses caras, né, tem um papel. Então, você pode pensar na lógica, né, que vai envolver cada um desses papéis como sendo um subsistema separado. Então, o subsistema ela pode estar relacionado aos papéis. Eu posso fazer o subsistema relacionado à atividade, de fazer a inscrição e tudo mais, a manutenção de inscrição é uma coisa, a aplicação de fazer a questão de gerenciamento dos certificados e de presença é outra coisa, por aí vai. Então, você pode dividir de acordo com o que você achar mais interessante, né, de trabalhar. Mas de tal forma que, quando você unir tudo isso daí, vai dar o sistema por completo, né? Então, um subsistema ele vai prover serviços para outros através da interface. Então, como é que a gente vai se comunicar? Através de uma interface, né? Aí a gente vai relembrar o que é interface. Né? Interface é uma forma que eu posso me comunicar com uma parte do código, né? Sem que eu precise saber de toda a arquitetura que está lá naquela interface. Então, quero fazer a inscrição? Só digo, eu faço a inscrição, ele vai lá, se vira para fazer a inscrição e vai me retornar um verdadeiro ou falso, se rolou a inscrição ou não. Então, a gente vai prover os serviços dos subsistemas por meio de interface. É análogo à ideia de API, né? Vamos pensar aqui numa API, e aí a API ela vai te dar alguns dados, né? Que você vai fornecer, vai tanto dar, retornar dados, como vai fazer uma atualização de dados, como vai fazer uma inserção de dados, por aí vai, certo? Então, a API, ela te dá uma interface cheia de serviços. E aí, de acordo com a sua necessidade, você vai requisitando esse serviço por meio dessa API, né? Que seria a nossa interface. Beleza? Então, essa é a forma de comunicação, tá? No caso lá que eu falei, o cara se garante React, e aí ele não abre mão de trabalhar com React, né, para front-end. Então, ele vai fazer a comunicação toda dele, né, utilizando a interface lá do Django, que vai dar a API para ele fazer as consultas que precisar lá, certo? Então, na arquitetura lógica, a gente tem uma visão gráfica desses componentes, né, representados por meio de um diagrama chamado diagrama de subsistemas, certo? Então, bora imaginar como um diagrama de subsistemas como se fosse um diagrama de pacotes.
onde cada pacote representa um subsistema, e a gente rotula esse pacote, né, com esse marcador aí, ó, subsystem, tá? Esse marcadorzinho subsystem. Que é um exemplo, ó. Pacote, né, o formatozinho de uma pasta, né, como se fosse uma pasta, e aqui eu coloquei, né, tá colocado esse estereótipo aí, subsystem, tá? Então, posso nomear cada subsistema que ele é composto de várias coisas, como sendo um único pacote, né, para a gente visualizar melhor a divisão que foi feita do sistema. Ok. Então, durante o desenvolvimento do sistema orientado a objetos, né, os seus subsistemas eles devem ser identificados justamente com a interface entre eles. Ou seja, como é que eu vou comunicar entre os sistemas. Então, a gente tem que identificar isso. Não é aquela questão, eu criei aqui um subsistema, fechei. Certo, mas como é que a gente vai se comunicar com ele? Quais são os métodos que a gente vai acessar nesse subsistema a partir de um outro subsistema? Tem que estar determinado no projeto, tá? Aqui existem algumas métricas, digamos assim, né? Que você pode chegar como você vai fazer essa subdivisão do sistema, né? Por exemplo, você pode adotar modelo de classes de domínio, né? Então, vou identificar primeiro as classes de domínio no meu sistema. Então, pego todas as classes de domínio, as classes base, né? Ali de entidade, e eu vou agrupar essas classes de tal forma que ele vai formar algum subsistema. Né? Então, tenho várias classes, beleza, como é que eu vou organizar essas classes para se tornar um subsistema só? Certo? Um critério de agrupamento, né? A gente pode observar as classes mais importantes do modelo de classe, do mínimo, né? Para cada uma dessas classes, a gente pode ter um subsistema criado, ou elas podem, em conjunto, criar um subsistema único, né? Mas o ideal é aquela questão da coesão e acoplamento, certo? Então, pense na criação desses subsistemas visando aquelas duas terminologias, de coesão e de acoplamento, tá? Então, tem que ser altamente coesas, né? E tem que ter baixo acoplamento, né? Para a gente poder manipular esses subsistemas de forma mais fácil, tá bom? Beleza, aqui pode criar novas classes, ok? Pronto, essa questão aqui que eu falei. Ó. Então, subsistemas devem ser minimamente acoplados e maximamente coesivos, tá? É aquela ideia, eu crio um subsistema de faturamento. Beleza. O que é que eu vou colocar a inscrição do aluno lá no sistema de faturamento? Tá? Já estou matando a coesão aqui, tá? Então, coloque em uma parte do código, né, um subsistema do seu sistema, coisas que são coesas, tá? E fazem sentido, certo? E aí, conforme for preciso se comunicar com outras coisas, você vai se comunicando. Essa visão, galera, de você subdividir o sistema, ele é algo bastante utilizado em uma terminologia que agora está muito em alta, né? Que é microserviços, né? Vocês já escutaram esse termo microserviço? Ou não? Pronto. Eu estava dando uma olhada, né? Durante a pandemia e tudo mais, alguns cursozinhos que aparecem aí gratuitos, né? E aí um desses cursos foi falado sobre algo que está muito em alta também, que é o Docker, né? Então, Docker é gerenciamento de container, e aí você é como se você estivesse fazendo uma analogia, como se você tivesse máquina virtual, que nessa máquina virtual você sobe o que você quer nesse container, né? E aí ele cria toda a infraestrutura que você precisa para executar alguma funcionalidade. Então, como é que funciona a ideia, né? Você tem cada Docker rolando um serviço, né? Então, vamos supor, o meu sistema ele é composto de 10 serviços que eles são altamente coesos, certo? Então, você tem aqui vários serviços em um Docker, e aí você pode fazer a comunicação entre esses Dockers, que seriam os nossos microserviços, né? Utilizando Kubernetes, por exemplo, certo? Então, essa infraestrutura de microserviço, ela vem dessa ideia de você dividir em subsistema. Você não poderia criar serviços separados se você não tivesse essa ideia de subsistema bem
clara, né? Primeiro ponto, como é que eu aloco em um subsistema coisas que pertencem só a ela? Beleza, peguei isso. Deu certo, coloquei aqui. Agora, como é que é a comunicação com os outros? Como é que ele vai se comunicar, né? Enviar alguns dados, receber alguns dados e por aí vai. Então, é a comunicação que eu vou fazer entre esses serviços, tá? Então, tem um conceito muito próximo do que a gente está vendo por aí, né? Então, essa coisa de microserviços está bastante em alta, né? E ele vem da ideia de fazer um sistema altamente coesivo, né? Tem que ser muito coesivo e minimamente acoplado. Não preciso depender muito das outras coisas para fazer um serviço funcionar. Bom? Então, são duas coisas aí que eu já boto para vocês darem uma olhada, né? Que é Docker. Deem uma olhada em Docker. Tentem aí brincar com Docker um pouquinho. E também essa ideia de microserviços, tá? Microserviço não é só API, né? É uma ideia muito além disso, certo? Camada de software. É também nesse momento que a gente vai verificar como é que os sistemas vão interagir entre si, né? Então, a gente já falou que eu tenho vários subsistemas, e aí eu vou ter a interação, a comunicação entre esses sistemas. Mas como é que vai ser dada essa comunicação, tá? Então, existem basicamente duas formas de interação entre subsistemas, né? A gente tem o ponto a ponto, que é uma arquitetura que a gente pode se comunicar em duas vias, né? Vamos pensar aqui que eu tenho um trabalho de microserviço, que eu tenho tanto a requisição como eu tenho que pegar algumas informações. Então, esse tipo de microserviço, né, que eu dou uma informação e também faço a requisição de informação de um outro subsistema, a gente chama de uma arquitetura ponto a ponto. Ocorre das duas vias. E a gente também tem o tipo cliente-servidor. Nesse tipo cliente-servidor, você só vai ter uma via. Então, é como se fosse uma API, né? O front-end vai ficar requisitando dados da API, mas a API não faz a requisição dos dados do front-end, no caso. Tá? Então, a gente tem uma arquitetura de cliente-servidor. Se por acaso a API morrer, os serviços vão parar de acontecer, né? Porque eu não tenho como me comunicar mais com o servidor de serviço, certo? Então, a gente tem essas duas arquiteturas que estão representadas nessa imagem. Então, aqui eu tenho um subsistema A fazendo a requisição para o subsistema B, certo? Então, isso daqui é uma arquitetura que a gente chama de cliente-servidor, só ocorre em uma via, tá? E aqui a gente tem um sistema, arquitetura, no caso, né? Ponto a ponto, onde aqui o subsistema D, né, está fazendo a requisição para o sistema C, para um serviço, e o sistema C também pode fazer requisição para um serviço D, tá? Então, isso é o que a gente chama de arquitetura ponto a ponto. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Dúvidas? Vamos lá. Nesse mesmo contexto, tá? A gente pode ter o que a gente chama de arquitetura aberta ou arquitetura fechada, tá? Que seria uma arquitetura fechada. Na arquitetura fechada, o componente de uma camada de certo nível só pode utilizar serviços de componentes da sua própria camada ou da camada imediatamente inferior. Então, a gente pode ter várias camadas, né? Vamos pensar numa hierarquia de camadas aqui que eu tenho, que eu só posso fazer comunicação com a que estiver mais abaixo. Eu não posso descer mais o nível, certo? Já quando a arquitetura é aberta, né? Uma camada de certo nível pode utilizar os serviços de qualquer camada inferior, certo? Bora ver aqui no exemplo. Aqui, a gente tem uma arquitetura chamada arquitetura fechada, né? No caso, o subsistema M só vai poder fazer requisição para o sistema N-1. O N-1 para o sistema N-2. E por aí vai. Então, nesse tipo de organização, é como se a gente tivesse uma... Como é que eu posso dizer? Um perfil de acesso, né, máximo. Pensa lá nos... Às vezes a gente assiste aqueles filmes, né, que o cara diz assim, não tenho acesso a mexer nisso daqui. Isso daqui só mesmo o bichão que consegue pegar esses dados, digamos, né? Então, é
um sistema que a gente chama de sistema de arquitetura fechada, né? Não posso ir a mais. Então, por acaso, foi? Professor, tá cortando. Estão vendo? Tá cortando o áudio. Deixa eu ver aqui. E aí, galera, melhorou? Estão vendo bem agora? Botaram assim uns F, um F. Eu já esqueci desse diabo desse F aí. Porque eu lembrei que falhou, né? Sei lá, feio. Beleza? Estão vendo agora bem, né? Pronto. Então, como eu estava falando, né? A gente tem arquiteturas fechadas e temos arquiteturas abertas. Fazendo F é igual a meus pesos. Fazendo analogia àqueles filmes que a gente vê, né? O cara diz assim, não tenho permissão de acesso para isso daqui, não. Então, a gente imagina o seguinte. Eu tenho um cara aqui que está querendo fazer uma consulta em um determinado nível, né? Um nível mais acima da hierarquia, digamos. Só que eu não consigo, porque eu não tenho permissão de acesso direto. Certo? Então, tem uma arquitetura como se fosse fechada. Então, só posso acessar informações da minha camada e da camada inferior à minha direta. Também não posso ir muito além disso, tá? Tudo vai depender da sua organização, de como é que você vai organizar o seu sistema. Não, professor, mas no meu sistema eu quero o seguinte, eu não quero essa arquitetura aberta e fechada, não. Todo mundo pode verificar todo mundo, desde que estiver abaixo dele, né? Então, por exemplo, que o sistema N, ele pode fazer requisitos a um subsistema N-1, N-2, por aí vai até o 1. Eu posso pegar todos os níveis abaixo, tá? Então, isso é o que a gente chama de arquitetura fechada, certo? Então, de novo, isso daí vai depender de como é que você vai subdividir o seu desenvolvimento, né, o seu sistema. Você observar que o cliente pediu algo nesse sentido, aí você vai ter que pensar em uma arquitetura que forneça esse tipo de acesso, né? Você verificar que uma camada que não era para estar acessando aqui, está acessando o barreiro, né? Não permito, por exemplo. Bom? Tipicamente, né, a gente encontra, como é que eu posso dizer, alguns tipos de divisão de camadas, como essa daqui, ó. A gente tem a camada de aplicação, domínio, né, apresentação e serviços técnicos, por exemplo. Eu estou representando um tipo de sistema, né? E aí cada partezinha desse sistema aqui, ele faz algo único, né? Então a apresentação ele vai praticamente ser parte de interface. A aplicação ela vai estar dando recursos para a apresentação, né? Para realizar alguma ação. Essa aplicação ela está intimamente relacionada ao domínio, né? Onde domínio seriam as classes bases que vão colocar ali as informações no banco de dados. E eu tenho aí um outro serviço chamado serviços técnicos, certo? Que pode ser uns utils lá, uns pacotes que a gente utiliza como base para tudo, por exemplo, certo? Então, nesse caso aqui, de cima para baixo, né? De cima para baixo, a gente tem uma ordem de dependência. Então, a apresentação depende da camada de aplicação. A aplicação depende da camada de domínio. Domínio depende da camada de serviços técnicos, por exemplo, aqui, certo? Da mesma forma, né, que a gente tem essas dependências, a gente também pode ver que quanto mais para cima, né, mais genérico fica, né? De cima para baixo fica cada vez mais genérico. Então aqui é menos genérico, aí vai diminuindo, diminuindo até estar bem genérico, né? Vamos pensar aqui esses serviços técnicos como sendo uns pacotes que a gente utiliza.
Esses pacotes são altamente genéricos, eles podem ser utilizados em qualquer coisa, né? Domínio, aí já começa a restringir mais. Eu posso até aproveitar algumas coisas de domínio, fazer reuso, né? Mas só que já tem uma limitaçãozinha. Aplicação ainda mais, apresentação, por sua vez, mais ainda, né? Então, quanto menor o nível, nesse caso aqui, mais genérico a aplicação é e mais reutilizável ela vai ser também, tá? Então, esse é um outro tipo de divisão, né? Em camadas lógicas. Então, não, pensei no meu sistema, a gente vai ter uma camada que é base, vai ter uma camada que vai ter as aplicações, e vai ter uma camada que a galera lá vai desenvolver as interfaces e tudo mais. Então, você pode desenvolver ou dividir o seu sistema, né, utilizando também essa abordagem, tá? Então, princípio básico, né, de como a gente vai fazer essas divisões. Camadas mais altas devem depender, né, das camadas mais baixas, e não o contrário. Então, eu não vou colocar lá na minha base, né, no meu, cadê o nome? No meu domínio, coisas que eu vou pegar lá na aplicação ou coisas que eu vou pegar lá na apresentação, por exemplo. Tem nada a ver, né? Então, coloque na camada mais alta a dependência das mais baixas, e não o contrário, tá? Eu nem vou falar do resto, porque a gente já falou, já está cansado de saber. Questão de domínio, questão de reuso, né, que vai dificultar o reuso, questão do acoplamento, questão da coesão. Então, adotando esse princípio básico, você já vai otimizar em muita coisa o desenvolvimento do seu sistema, tá? Partições, né? Um conceito também relacionado à criação desses subsistemas. Então, é importante a gente notar que uma aplicação típica normalmente possui diversos pacotes, né? Seriam subsistemas. Em cada uma dessas camadas. Por exemplo, aí, cita, né? Uma aplicação que fornece um certo serviço que é acessível tanto por um usuário final quanto por outra aplicação através de um serviço web. Então, existem duas camadas de aplicação fazendo acesso à mesma camada de aplicação. É como se tivesse dois serviços, né, que vão acessar o mesmo serviço. Então, a gente pode também ter isso, né? Então, cada um vai, no próprio domínio deles, tratar de como é que ele vai processar essa requisição, né? Mas a comunicação, ela vai ser feita pelo mesmo local, certo? Então, aqui um outro exemplo, né? Num sistema de vendas pela web. Eu tenho a parte de clientes, eu tenho parte de pedido e tenho parte de entrega. Ou seja, vamos supor, eu quero verificar um determinado produto. Então, o determinado produto ele pode ser visto pelo cliente de uma forma, pode ser visto pela pessoa que está vendendo aquele produto de uma outra forma, e pode ser visto pela pessoa que está trabalhando com o setor de entrega, né, que vai pegar aquele item e realizar a entrega desse produto de uma outra forma. Então, o mesmo produto, ele está tendo visões diferentes dentro de um mesmo sistema, que aí vai depender, né, da função que você está desempenhando ali para você analisar qual seria as ações que o seu sistema vai fazer de acordo com cada usuário, tá? É a mesma coisa que você pensar, né? Às vezes eu tenho um sistema, por exemplo, vou pegar aí o sistema qual é o nome? Como é o serviço de carro alugado que tem aqui, tipo táxi? Tem por aqui? Não. O BIS, né? O BIS, pronto. Pegar o BIS, né? É o Uber, né? Como é que se diz? Como é, rapaz? Uma herança do Uber, né? Ou seria o contrário, não sei. Certo? Vou pegar o BIS aí. Então, no BIS, eu tenho uma base de dados única, que ela está sendo compartilhada entre dois sistemas. Talvez três, né? Então, tem um subsistema do usuário, que acessa o serviço para requisitar uma corrida, né? Uma carona, sei lá, como é que é o termo disso. Eu tenho o cara, né, que vai vai verificar aquela chamada, né, vai dizer assim, olha, eu vou atender a chamada aqui. Então, ele tem uma outra visualização do sistema,
E a gente também pode ter o administrador, né, que vai verificar a questão do pagamento e tudo mais, a gente tem um outro módulo. Então, o fato do cliente ter pedido a corrida, né, ele está sendo enxergado por vários perfis de acesso diferentes que estão acessando o mesmo serviço, só que com visões diferentes, que se comunicam, tá? Então, como é que a gente enxerga isso para desenvolver um sistema com esse TO, né? Com essa aplicabilidade? Aí, como você vai pensar nessas ações, tá bom? Para ajudar nesse processo, existem vários padrões de software, né? Eu estava falando com o pessoal de desenvolve Flutter, né? Que existem vários padrões de desenvolvimento de software Flutter, né? Então, GetX, né? Tem MobX, não sei. Tem várias formas, né? Quais são os outros hoje, além do GetX? Tem algum outro? É MobX, também? Pronto, MobX, né? MobX. Então, existem vários padrões que você pode adotar para fazer aí, no caso, né, o gerenciamento do desenvolvimento, né? Então, nesse momento também, você também pode chegar e dizer assim, olha, vamos adotar esse padrão aqui. Porque adotando esse padrão, todo mundo já entende como é que vai ter que ser criado as aplicações e as coisas ficam mais claras, mais lógicas, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Para a gente enxergar melhor a comunicação de sistemas, pode ser utilizado o padrão Facade, né? Que a gente falou nas aulas anteriores. Para a questão de diminuir o acoplamento entre as camadas, a gente pode também trabalhar com um padrão chamado Factory Method, né? Se eu quiser verificar essa questão de comunicação de uma camada em um determinado nível, a gente pode também trabalhar com o padrão Observer, né? E esses padrões aí, eles também estão relacionados com esses padrões de projetos, como o GetAX, como o MobX, né? Também eles estão relacionados. Tenho certeza que foi PEG, né? Algumas informações foram adquiridas, algumas observações nesses padrões clássicos, e a galera foi moldando, né, outros padrões de desenvolvimento, tá bom? Então, ok. Arquitetura lógica, entendi como é que a gente pode dividir, né, o nosso sistema em subsistemas menores. De novo, né, vai depender da aplicação que você está desenvolvendo, como é que você vai fazer essa divisão. Você tem que enxergar o seu sistema como algo que pode ser divisível, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer um CRUD. CRUD é uma coisa divisível? Não, um CRUD é um CRUD, morreu. Agora, quando você tem interação de vários objetos no sistema, regras de negócio ali ocorrendo e tudo mais, aí o negócio muda, aí é um sistema de fato. Né? Então, você nem fala que o CRUD é um sistema, nem o sistema é, né? E aí você vai observar, como é que a gente vai dividir isso daqui? Como é que a gente vai modularizar esses processos aqui? Aí, isso tudo é responsável pela parte de arquitetura lógica, tá? Então, vamos supor, né? Eu estava até falando para o pessoal da equipe 2, né, no sábado, que dependendo aí dos resultados, né, das modelagens, eu estou pensando em fazer uma chamada, né, para bolsistas para a gente desenvolver isso daí. Né, pegar esse sistema e desenvolver um projeto PIBEL. Então, no projeto PIBEL, a gente pode pegar alguns alunos, né, com bolsa, e a gente desenvolver esse projeto aí de gestão, né, de projetos de extensão de forma online, certo? E aí, se depender da galera, né, se gostar, entender aí, querem passar para frente, né, para o desenvolvimento também, isso daí a gente pode depois ver. Não sei, Odilon, não sei se eu me engano se é R$ 400, eu acho que é R$ 400, tenho certeza não, mas eu acho que é, certo? Então a gente pode submeter aí e ver o que é que dá, né, quem sabe, e aí a gente desenvolve esse sistema, tá bom? Vamos ver aí as arquiteturas de vocês. Beleza? Então, vamos passar para a alocação da arquitetura física, né? Então, na arquitetura de implantação, né, a gente vai ter como é que a gente vai fazer a disposição física do nosso software, de acordo com o hardware que a gente tem disponível. Digo de passagem, né, que a escolha da arquitetura de implantação é uma coisa não é que é complicada, é porque ela vai
demandar de vocês, né, um nível de compreensão acerca de várias tecnologias, né? Por exemplo, hoje em dia eu quero que a gente vê como serviço de serviço geral, né? De você quer fazer uma aplicação web, uma aplicação mobile, usualmente você vai recorrer a serviços como, sei lá, eu não vou falar nomes não, mas tá um site, né, que você vai colocar sua solução lá, né? Vai fazer o deploy da sua solução em algum desses sites aqui que disponibilizam isso. E aí, antigamente, como é que funcionava, né? Esses serviços já tinham os modelos já prontinhos lá, o WordPress e tudo mais. E aí, quando você chegava com a arquitetura nova, era muito difícil de ser implantado, né? Porque era muito amarrado, certo? Hoje em dia, tem serviços aí como a Amazon, como o Google, como a Microsoft, a Azure, né? O que é que eles fazem? Eles dão toda a infraestrutura, vários serviços, né, que você pode acessar também, a tua aplicação pode acessar, e aí cada serviço é um valor, né? Então, eu quero pegar um computador na nuvem e colocar minha aplicação lá dentro dele com Nginx, com o que eu quero lá. Tudo que eu quiser, eu coloco lá a minha aplicação, você faz. Então, a configuração, ela parou de ser, nesse contexto, né? Ela parou de ser pensada pelo serviço de hospedagem, e o usuário é que já vai ter que pensar em tudo isso. Então, qual é a máquina que eu vou ter que alocar? Quanto de RAM que eu preciso? Eu vou armazenar banco de dados, vou armazenar imagem? Então, contrato também um serviço de alocação de imagem. E por aí vai. Então, você vai precisar dar uma estudada bem aprofundada em relação a esses sites, né, os serviços que eles dão, para você pensar na melhor arquitetura de implantação, né, do seu sistema, certo? Então, é uma coisa assim, tem muita coisa. Às vezes você fica olhando essas coisas que tem mais de, sei lá, 900 serviços e você mal sabe usar um, né? Então, dê uma olhada também em relação a isso, né? Como você vai fazer a arquitetura de implantação, tá? Então, a arquitetura de implantação também vai dizer respeito à disposição de subsistemas, né, pelos nós de processamento disponíveis. Meu serviço, ele tem, meu sistema, ele tem 5 subserviços. Vamos pensar cada subserviço como sendo um microsistema, né? E aí, cada microsistema eu quero alocar em uma máquina lá. Então, quanto é que eu vou precisar de memória RAM para alocar esse serviço? Então, você tem que pensar direitinho, eu vou botar lá 16 de RAM se eu não estou usando nenhum RAM, nenhum mega de RAM lá, né? 1 giga de RAM, certo? Então, você tem que pensar direitinho como é que você vai fazer essa divisão, se realmente compensa você dividir cada serviço para uma máquina diferente, ou ter 2 serviços em uma mesma máquina, e por aí vai. Uma observação aqui, né? Em um sistema construído segundo a arquitetura cliente-servidor, é comum a gente utilizar as definições lógicas como uma guia, né, de alocação física dos subsistemas. Então, eu tenho uma arquitetura cliente-servidor, coloco o servidor em um canto isolado e coloco a aplicação em outro canto. Pode acontecer. Como você pode ter os dois no mesmo canto também. Enfim, vai depender de como é que você vai gerenciar, né? A pessoa não tem muito dinheiro, não, ó. Não tem condição de alocar 2 máquinas lá na Amazon, ou na Google, na Azure, seja lá o que for, porque eu não tenho condição, não tem como, agora que começou a empresa e tal. O que é que você pode fazer, né? Existem serviços como Heroku, que eu recomendo para vocês testarem, né? Que você pode fazer deploy lá, gratuitamente. Então, testa pegar uma aplicação que vocês têm e subir em um desses servidores, certo? O Heroku, como é o nome? Tinha outro também, que era Python Anywhere. Eu acho que Python Anywhere também, ele é um que dá para você fazer esse tipo de coisa. Então, galera, pega Heroku. Pronto, o João até falou aí que usa muito. Pega o Heroku e tenta fazer um deploy lá no Heroku de uma aplicação tua, para ver como é que é o serviço, como é que é esse trabalho, né, de você mandar um arquivo, tem um Git lá, manda o Git lá pro projeto, ele faz o deploy automático, de acordo com a branch também, dá para fazer isso. Vamos supor, mudou a branch, você fez um push para a branch, lá no Heroku tem como você configurar.
olha, se aparecer alguma novidade aqui nessa branch, ele faz o deploy automático, por exemplo. Muito legal. Então, tentem começar a usar esses serviços, né, de deploy na nuvem, para vocês verem como é o lance, né? É bastante interessante também, tá? Então, você pode pensar o seguinte, não tenho dinheiro, vou testar aqui nesses servidores que são gratuitos, que dá para usar uma determinada quantidade aí por mês, ou de memória, ou de armazenamento, ou de requisição. Eles têm esses limites, né? Lógico. Vou ter que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Mas para testar é ótimo. Então, coloca todos os serviços no mesmo lugar, e aí, depois, quando você vê que o negócio está começando a crescer, aí você vai dividindo. Ganhou o dinheirinho ali, né, e tal, fez uns contratos, vai dividindo, e aí deixa essa estrutura mais organizada. Até para quando você for prestar manutenção, você ir no canto certo para prestar manutenção de acordo com o serviço que você tem, tá? Beleza, já falei a questão da manutenção, da reutilização. Aqui é outro ponto, né, em relação a sistema de duas camadas. Digamos que eu tenha no meu sistema, né, uma das coisas dele é que a gente vai dividir a interação do usuário e o acesso aos dados em dois subsistemas, né, denominado sistema cliente-servidor, de duas camadas. Por exemplo, né, eu tenho aqui, eu dei um exemplo para ele. Pronto, um exemplo. Então, meu sistema, que esse sistema ele pode ser acessado tanto de forma desktop, né, vamos supor, rede local, como eu posso ter o acesso na nuvem, através da internet. Então, isso aqui ele chama de sistema cliente-servidor de duas camadas. Eu tenho como fazer a aplicação rodar localmente e tenho como fazer a aplicação rodar via browser, de uma forma genérica. Hoje em dia, galera, estava observando as mudanças, né? Na época que eu estudava, né, estava aí com vocês nas cadeiras aí, estudando aí na UESP e tal, a gente escolheu uma cadeira boa para sentar e tudo mais. Se bem que nem tinha problema não, porque a turma era pequena, não sei porquê. Aí, qual era o grande lance, né, da época? Era você fazer um sistema utilizando, caraca, não vou lembrar o nome. O nome que parece com Pascal ele. Cara, não vou lembrar o nome. É tão antigo, vocês com certeza não conhecem, não. Para aí, bora lá. Ver se minha memória puxa aqui. Cara, não vou lembrar. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Ele dava toda a infraestrutura, você criava os botões, criava as telas e tudo mais, fazia as consultas. E a linguagem de programação dele era muito similar ao Pascal. Muito similar ao Pascal mesmo. Eu sou da época que a gente aprendeu programação 1 usando Pascal. Pra vocês terem ideia. Não, foi rapaz também aí tu lascou, né? COBOL. Putz, assim nem que já vai COBOL. Na época do Pascal, tá? Então, minha programação foi toda no Pascal. A gente chegou até a fazer jogo da velha lá no Pascal, graficamente e tal. Vocês verem, rapaz, garantindo no Pascal. Certo? E aí, a gente, depois do Pascal, teve o C. Depois do C, a gente trabalhou com esse sistema, né? Que dava para você fazer programação orientada a evento, né? Que deu brancão. Delphi, isso daí, esse é o nome. Delphi, o pessoal até falava assim, Delphi. Isso mesmo, Delphi, tá? Então era com Delphi. E aí, o lance era você fazer o sistema com Delphi. Delphi, tinha uns pessoal que falavam Delphi, certo? Então, a minha época era essa. Aí começou o advento do Java nessa época, né? O Java, não o Java para web, o Java para desktop, para desenvolver as telas e tudo mais, né? Beleza. Quando eu saí, né? Quando eu estava na metade do curso, foi que eu comecei a me interessar por Django. Aí eu estudei Django à parte, depois o Eder até chegou a dar aulas de Django para a gente, né?
E aí foi nesse momento que a gente começou a ver a mudança. Muitos sistemas apareceram utilizando Delphi. É antigão, nessa época aí tinha muita gente que desenvolvia para Delphi, é antigo, né? E aí, quando eu comecei a sair da graduação, né, para os dias de hoje, digamos assim, eu acho que é raro você ver um sistema que não é para web, né? É muito difícil você não ver um sistema que não é para web, né? Ou às vezes o sistema é controle de estoque, mas é local, mas é web. Por quê, né? Porque a interface web, ela possibilitou a portabilidade que o Delphi não tinha, né? Que o Java já tinha, por conta que o Java ele poder ser multiplataforma, né? Mas o Delphi já tinha complicação, que ele era mais para Windows, né? Não tinha Delphi para Linux, por exemplo. E aí, quando você começa a trabalhar com arquiteturas como o browser, né, para desenvolver os seus sistemas, você se despreocupa em relação ao sistema que a pessoa está usando, né? Você pode até amarrar, olha, ele está funcionando no Chrome. Pelo amor de Deus, não use o Internet Explorer, não, que você não vai ver nada funcionando. Você já especifica, olha, o browser é o Chrome, o browser é o Mozilla, o browser é o Brave, sei lá. Então, você especifica o browser e pronto. Você se preocupa se o cara está usando o Mac, se o cara está utilizando o Windows, se o cara está utilizando outro tipo de computador lá. Enfim, certo? Então, você mal vê hoje em dia a galera desenvolvendo para Delphi. Eu quero que um diga aí, olha, vi uma vaga de emprego para Delphi aqui, vi uma vaga de emprego para Java. Meu amigo, é difícil. Só se for antigão, né? Se for tipo antigão, o cara acabou morrendo, sei lá. E aí eles acabam pegando. Mas é porque é projeto antigo, certo? Pois é, porque é um projeto antigo. É como esses projetos são antigos e você tem uma escassez de profissionais que trabalham com isso, aí acaba sendo bem mais pago, né? Sistema legado, justamente. Sistema embarcado, enfim, certo? Então é difícil você ver. Existe. Não estou dizendo que não existe, não, né? Você já está até afirmando aí. Mas é muito difícil, né? E acaba que vocês, novinhos aí, não sabem nem mexer, não sabem nem o que é Delphi. Alguns, né? Desculpa, alguns. Tá? Tanto é que me lembraram aí. Não era Delphi mesmo. Mas, para falar a verdade, nunca gostei de Delphi, não. Beleza. A gente também tem alguns sistemas de camadas em três, né? Por exemplo, a gente tem um sistema que vai gerenciar o banco de dados. A gente tem um sistema o servidor de aplicação e a gente tem um servidor de aplicação, de apresentação, né? Isso daqui a gente vê muito, né, galera? Por exemplo, ó, a gente tem serviços na nuvem também, que você coloca o banco de dados lá na nuvem, né? Ou um banco de dados relacional, ou um banco de dados não relacional, né? Você pode colocar aqui o serviço só de banco de dados, você vai ter uma aplicação que ela vai se comunicar com o banco de dados, que esse banco de dados pode ser local ou pode ser na nuvem também, e aí você tem a camada de apresentação que vai fazer requisição a alguns serviços, né? Então, mais como que existe aí é sistema de três camadas, né? O SGBD, né? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. É um sistema, tá, galera? Não deixe de ser um sistema. O banco de dados é um sistema, né? Porque as consultas que você vai fazer nele não depende da aplicação. Você requisita, mas é o sistema gerenciador que vai controlar, né? Algumas nomenclaturas, né? A gente tem a camada lógica de apresentação. Ela é chamada de Presentation Tier, né? A camada lógica da aplicação e do domínio, elas vão ficar juntas no nosso chamado Middle Tier, e a camada física, né, que é a parte mesmo que vai mexer com o armazenamento propriamente dito, né, ele vai se encontrar no SGBD e é conhecido como Data Tier, tá? Então, essas são um sistema, né, dividido em camadas que a gente pode encontrar também. Outra coisa, né, interessante também na definição da arquitetura, no diagrama de implantação, é você verificar como é que vai ser os nós e conexões entre esses subsistemas, tá?
Aqui, ó, por exemplo. Aqui você... É feio, né, esse diagrama, mas o interessante é ali fazer o que se preza, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um browser, que aqui, via uma comunicação LAN, eu posso acessar a impressora, né? Então, já especifiquei aqui uma comunicação com a impressora, que eu já sei que a maioria dos browsers tem, né? Isso é independente. Através do browser, a pessoa vai acessar lá a aplicação, né? E de acordo com o que ela está fazendo a requisição ali, eu vou acessar o banco de dados, né? Trazer as informações do banco de dados. Então, isso aqui é um exemplozinho de diagrama de implantação, só para você verificar, visualizar como é que é a comunicação entre essas camadas, né? Como é o meio de comunicação entre essas camadas e a enxergar como é que seria a aplicação como um todo, né? As partes que fazem parte da aplicação. Outra coisa que a gente pode fazer também para visualizar isso é o que a gente chama de diagrama de componentes. Como é que funciona isso? Aqui eu tenho um módulo chamado, um subsistema, posso até dizer que é um subsistema chamado lançamento de notas, que esse lançamento de notas, ele precisa do quê? Da informação que está lá em aluno, da informação que está lá em professor e da informação que está lá em turmas. Então, aqui, essa simbologia aqui, ó, é o acesso a uma dessas componentes aqui, certo? Então, cada carinha desse aqui é chamado de componente, tá? E aqui eu já estou verificando que o lançamento de nota, ele depende, né? Ele acessa informações que estão aí nesses outros pacotes, nesses outros componentes, tá? Então, é uma visualização simples, né? Componente, interface, dependência. Para a gente enxergar até a questão de acoplamento, né? Então, aquela questão, eu quero saber controle de nota. Controle de nota, né? Verificar minhas notas, eu não vou chamar de alunos a verificação da nota. Eu estou lá em lançamento de notas e faço requisição à nota do aluno, tá? Então, o aluno está requisitando. Mas quem é que vai fazer essa requisição no final? Não é a classe aluno. Quem vai fazer a requisição no final é algo lá que está no pacote de notas, do lançamento de notas. Funcionalidade lá que está dentro, tá? Para gente pensar nessa questão do acoplamento e coesão, tá bom, galera? Então, pense aí nesses critérios, né, quando você for adotar o que é que você vai colocar em cada classe, né? Quais são as funcionalidades? Quais são as chamadas? Quais são as responsabilidades? Tá? Então, para as coisas ficarem mais coesas, né? Aqui tem um outro exemplo de uma planilha eletrônica, né? Aqui a planilha eletrônica, ela depende de uma calculadora, e essa calculadora, ela vai utilizar um analisador lá de expressões numéricas, né? Então, tem uma representação que você pode ver por meio de componentes também, certo? Aqui, ó, expandindo mais aquele diagrama de componentes, né? Aqui a gente tem um browser, que no browser a gente vai fazer a consulta do lançamento de notas, fazer o lançamento de notas, que vai depender de alunos, né? E cada um desses caras aqui, ó, eles se comunicam com o sistema de banco de dados para fazer a inserção dos dados, alteração dos dados e tudo mais, certo? Então, aqui é uma expansão do diagrama de componentes, né? Dentro do diagrama de pacotes. Beleza, já falei sobre isso aqui também. Está aqui ok, deixa eu ver. Pronto. Nesse ponto aqui é legal a gente falar também sobre como é que você vai fazer essa divisão, né? Pensando em critérios como desempenho. Então, como é que vai ser o uso dos dispositivos? Qual vai ser a carga computacional que você vai ter ali naquele subsistema? Qual a quantidade de nodas de processamento que você vai precisar? Como é que vai se dar a realização das tarefas? Qual o tempo de resposta que você espera? Eu quero que essa resposta que seja em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, tudo isso daí você vai gerenciar por componente, para você ter uma ideia de quanto tempo uma determinada consulta vai ser feita, uma determinada ação no sistema vai ser feita, tá? Outros fatores que vão determinar também como você vai dividir, né, são os requisitos não funcionais do sistema, questões relacionadas à segurança,
relação das diferenças entre as plataformas, por isso que é interessante a gente adotar uma plataforma que seja o mais versátil possível, né? Verificar também as características do usuário do sistema, né? A galera é de, sei lá, a maioria dos usuários tem mais de 70 anos. Então, talvez eu não precise trabalhar com o sistema web, o cara pode ser que não consiga trabalhar ali, né? Vamos pensar num, sei lá, difícil pensar. Mas pensa aí que os usuários vão ter dificuldade com aquela infraestrutura. Então, você tem que pensar no usuário final também. Então, aí eu vou ter que contratar o cara que trabalha com DeFi, certo? Por exemplo. E a necessidade ou benefício da distribuição de camadas lógicas do sistema. Né? Então, de acordo com a interface que eu for pensar aqui, tem uma infraestrutura que abarca essa minha distribuição de camadas, né? Está muito versátil esses serviços web, né? E também a questão de redundância, né? É bom que a gente evite no nosso subsistemas que a gente for criar, essa redundância de ficar repetindo as coisas, né? Colocar coisas redundantes, né? Repetitivas no sistema, tá? Beleza, estamos chegando aos finalmente. Então, como é que seria o projeto, né, de arquitetura num processo de desenvolvimento do nosso sistema, né? Então, a construção dos diagramas de componente, ela vai praticamente ser iniciada na fase de elaboração e vai ser refinada na fase de construção. Então, quando a gente já está começando a pensar no sistema, a gente já sabe, vai ser web, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai, assim, enxergando que eu vou ter vários tipos de usuário, como é que a gente vai dividir. Então, tem como você já ter uma noção de como é que vai ser as componentes do seu sistema, certo? E aí, quando você vai trabalhando com os diagramas de interação, com os diagramas de atividade, aí vai ficando mais claro esse refinamento, tá? Então, na fase de construção, a gente vai detalhando, certo? Então, observando, né, que a construção desse diagrama de componente, ele vai permitir que a gente possa visualizar as dependências entre as componentes, né, e a utilização de interfaces a tempo de execução do sistema. Então, a gente tem como observar essas dependências, certo? Em um sistema distribuído, né, a gente vai representar os componentes utilizando diagramas de implantação, certo? Então, esse diagrama de implantação vai visar essa organização melhor do sistema, tá? De como você desenvolveu o sistema. Foi muito blá, 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 muito blá, 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 mas é aquela questão, né? Como eu falei para vocês. Galera, acho que tem mais alguma coisa? Acho que é mais isso daqui. Beleza, diagrama de plantação de fase de elaboração. A construção dos componentes são adicionados diversas cada... Pronto, o que eu falei, né? A cada versão que a gente vai construindo do sistema, uma versão do diagrama de interação, tá? DI é diagrama de interação, exibe os componentes que a gente utiliza na construção daquela versão ali. Beleza? Aqui tem outro caso, né? Ó, nem todo sistema necessita de diagramas de componentes ou diagramas de implantação. Então, a gente pode ter sistemas simples versus sistemas complexos. É que eu falei, né? Eu vou fazer um CRUD. Para que eu vou fazer um diagrama de componente e um CRUD? Não tem sentido, né? Agora, o sistema, ele manipula várias coisas, vários usuários, vários tipos de usuário, várias formas de acesso, e por aí vai. Aí a gente começa a ver esse sistema de uma forma mais complexa, aí é interessante a gente trabalhar com diagramas de componentes, para a gente identificar como é que seria a construção desse sistema, como seriam as dependências desse sistema, como é que seria o isolamento de cada objeto desse sistema, né? Enfim. Então, é interessante você também trabalhar com esse diagrama de componentes. Ele é bastante utilizado, galera, quando você vai trabalhar com equipe de desenvolvimento grande, né? Não, eu trabalho com equipe de desenvolvimento grande que eu quero dividir para conquistar. Então, eu não quero que todo mundo trabalhe em uma mesma funcionalidade. Quero que trabalhem, cada grupo vai trabalhar em uma determinada feature aí. Então, essa feature está relacionada ao quê? Aqui, componente, é uma componente só? Beleza. São dois componentes diferentes? Ok, então isso aí tem que estar claro, né, para quem está desenvolvendo o sistema, tá bom?
Dúvidas, galera? Tranquilo? Quem está presente, bota presente. Agora vocês falam, né? Engraçado. Beleza, então por hoje é só. Na aula assíncrona eu vou falar um pouquinho sobre mapeamento de um modelo de classe para o modelo objeto relacional, certo? Então vou dar uma pincelada em relação a isso. E o que mais? Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos, mas a ideia é que na semana que vem a gente tire as dúvidas, né, relacionadas ao trabalho final, tá bom? Então vai ser uma aula mais rápida, e aí no final a gente tira algumas dúvidas em relação ao projeto final. Como é que tá indo e tudo mais, certo? Alguns problemas que podem ocorrer para a gente já mitigar, beleza? Vou falar um pouquinho sobre... Enfim, vamos deixar aberto o final para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto final, tá? Amanhã essa aula síncrona sai junto com a atividade, tá? A segunda atividade que tem 1,5 também, certo? Então essa atividade vai estar relacionada ao que a gente viu nessas últimas aulas, tá? Nas aulas dessa semana. Fechou? Todo mundo ciente? Tudo tranquilo? Fechou. Valeu, galera. Boa tarde. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.